Você lembra da sua primeira evidência? Eu falo que eu tinha entre 5 a 6 anos. Por que que eu sei que é essa idade? Porque eu morava no interior de Goiás e meu tio tinha um bar. E o bar dele ficava na frente da casa, né? E tinha só um corredor que separava o bar e a casa. Então eu lembro que a gente brincava muito ali nesse corredor e às vezes eu via pessoas passando, né? E eu ficava brava, eu falava, como assim essa pessoa está entrando na casa do meu tio? Né? Eu falei, aqui é a casa, o bar é lá na frente. Aí eu saía correndo atrás para contar para alguém ou até mesmo para falar para a pessoa que ela não podia entrar ali. Quando eu ia já não estava mais. Então essa foi assim o primeiro lance de evidência que eu tive foi desse E jeito. acreditavam em você? Às vezes sim, às vezes não, às vezes falava que era coisa da minha cabeça, tanto que dos meus 10 até os meus 15 anos mais ou menos, minha mãe fazia de tudo para eu ir para um colégio de freira, alguma coisa nesse sentido. Então as freiras ficavam sempre atrás de mim, sempre querendo me levar para encontros vocacionais, né, essas coisas que eu cheguei a fazer, mas não dava, assim, para mim não dava. Quando foi que você começou a perceber que, na verdade, não era imaginação, mas era algo espiritual? Olha, eu já cheguei a parar uma rua inteira, assim. Me lembro quando eu era criança, estava vendo a Xuxa, e eu gostava muito de dançar em frente à TV, né? Estava na sala da minha casa e foi a partir daí que eu comecei a ver, eu falar, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo. Então eu estava vendo ali o programa de TV, eu olhei de relance e vi um homem sentado numa fornalha, né? Em Goiás tinha muita fornalha, e ele estava sentado na fornalha me observando, só que eu estava sozinha em casa, não tinha ninguém. E eu achei que era um ladrão. Então quando eu olhei e gritei, ele assustou, era um espírito e ele saiu. Quando ele saiu, eu só vi ele entrando no muro, e eu achei aquilo muito estranho. Quando ele pulou o muro, que para mim ele tinha pulado, eu saí para a rua gritando. E aí eu parei a rua da minha casa. Vários carros de polícia, os vizinhos, todo mundo por perto, todo mundo procurando esse homem e ninguém achava. E ninguém achava. E ninguém achava. Eles ficaram a manhã e a tarde toda Meu procurando esse Deus. homem. E eu lembro até hoje que era em frente a uma escola e uma creche. Então imagina, saíram todos os professores, todos os diretores e vieram para a rua também. E vieram crianças. Então acho que tinha umas 100, 150 pessoas na rua procurando o homem e ninguém achava. E as pessoas me falavam, como é esse homem? Eu falava, ele estava vestido de preto, ele usava chapéu preto, ele tinha uma capa preta. E ele simplesmente entrou no muro. E na casa da vizinha que eu vi ali entrando, ela falou, não entrou ninguém aqui. Né? Então eu comecei a pensar, eu falei, o que que eu estou vendo, né? Então isso foi, assim, para mim isso foi um pouco desafiador. Por quê? Porque era aquela história, você não pode ver. Você não pode ver espírito. Se você está vendo espírito é porque tem alguma coisa muito errada com você. Né? Uhum. E eu sempre ficava atrás das minhas avós. Vó, me ensina a benzer, porque eu achava bonito, sabe? O benzimento, eu achava bonito as rezas que elas faziam. Eu achava aquilo tudo muito bonito. Aí minha avó me ensinou a ver na água, né? Na bacia de água. Então, tudo isso eu fui aprendendo ali com as minhas avós enquanto eu passava férias na casa delas. Mas essa consciência da mediunidade, ela começou através das visões remotas que eu fui tendo. Né? Quando a minha avó desencarnou, eu vi o teto da minha casa abrindo, isso eu tinha acho que uns 13, 14 anos, e tudo começou a cair em cima de mim. Foi uma coisa assim muito fora sabe, da realidade, assim. E aí quando meu pai chegou, ele chegou, bateu na porta e disse assim, para minha mãe, né, a sua mãe está muito mal. E na hora que ele falou isso, eu falei, a minha avó morreu. Então eu já fui para Goiânia sabendo que a minha avó tinha morrido e minha mãe não sabia, né? Então tudo isso começou a ganhar proporção.